Olá, o Jornal Panorama está no ar com as informações das atividades parlamentares. E esses são os nossos destaques de hoje. Reserva de Soretama, deputados e concessionária Eco 101 conhecem projeto alternativo à duplicação do trecho. Projeto de lei reforça a atenção para a necessidade de preservação das águas. Indicação feita ao governo sugere implantar hemocentro em Vila Velha. Um desvio rodoviário pode ser a saída para a duplicação do trecho da BR-101 na altura da Reserva Biológica de Soretama, que está sob a concessão da Eco 101. Para se tornar realidade, a sugestão apresentada precisa ser pactuada entre a concessionária e órgãos governamentais. Os deputados da Comissão Especial que fiscaliza as obras da BR-101 conheceram o projeto que pode viabilizar o contorno da Reserva Biológica de Soretama. Os estudos apontam como solução a implantação de um desvio a oeste da área ambiental. Fazendo um traçado hipotético, levando em consideração as estradas já existentes, considerando que poderiam ser utilizadas para a execução desse contorno, nós teríamos aí um contorno de 97 quilômetros, com uma diferença de 32 quilômetros entre o traçado atual e esse contorno. Considerando que nesse contorno a velocidade média seria de 80 a 110 km por hora, haja visto ser uma pista duplicada, não haveria diferença de tempo entre o trajeto atual, passando dentro de Linhares, passando dentro de Soretama, passando dentro da Reserva Biológica, com esse traçado a oeste que seria desimpedido, porque ele não passa dentro de aglomerações urbanas e, portanto, é uma pista com muito menos obstáculos a ser desenvolvida. A Reserva Ambiental engloba os municípios de Linhares e de Soretama e dispõe de um privilegiado estoque de carbono do planeta, conforme destacou esse especialista. A Rebio de Soretama vale hoje no mercado de carbono no entorno aí de R$ 49,00 a tonelada de carbono. Então, a Rebio de Soretama, devido ao seu alto valor de estocagem de carbono que nós temos, né, ali que a gente encontra na região, um dos maiores da Mata Atlântica e comparáveis àqueles encontrados na Amazônia, ou seja, os maiores estoques de carbono do planeta, a gente tem aí mais ou menos 5 mil reais de valor por hectare da floresta de Soretama, tá? Então, qualquer desmatamento que se cause ali, qualquer perda, a gente está perdendo aí um valor do mercado de mais ou menos 5 mil por hectare. Se você remove essa rodovia dali, você tem a oportunidade de deixar os eixos regionais funcionarem para escoamento da produção e controlar o movimento nessa rodovia com muito mais tranquilidade, nessas estradas que ficaram, tá? Inclusive, nós propomos aqui deslocar essa rodovia para o lado oeste. Por quê? Porque a área lá é muito mais degradada. E já era um eixo de desenvolvimento do Estado, naturalmente. E ficou empobrecido porque foi tudo deslocado para fora do Rio Doce. Mas lá, através da rodovia, pode ser instalado indústrias, outros grandes empreendimentos, assim como estradas que já estão chegando, igual a questão da 342, que foi dito aqui, BR-342, que liga a 116 a 101, duas grandes rodovias interestaduais, né? A ideia é fazer essa ligação, que é necessária. Só que se mantiver a rodovia aqui dentro do cenário da Foz do Rio Doce, o que acontece? A 342 também vai chegar lá, um outro empreendimento vai chegar, né? Que inclusive está desenhado para passar dentro da Reserva Biológica Soretama. O deputado Marcos Garcia, que mora em Linhares, criticou a concessionária Eco 101 pela demora no cumprimento das ações necessárias para a duplicação do trecho da rodovia. É uma luta muito grande dessa comissão especial que fiscaliza a Eco 101. Essa empresa que não respeita a população do Estado do Espírito Santo, que na verdade não é a Eco 101. Esses caras são a Eco 171,
que montaram uma quadrilha aqui para saquear os bolsos dos capixabas, que a cada momento tenta achar uma justificativa para frear toda a economia do Estado do Espírito Santo. Só você ter uma ideia, eu estou saindo de Linhares toda segunda-feira. Um trajeto eu gastava 1h20, 1h30. Eu estou gastando 3 horas para chegar até o destino final, que é Vitória. Um trajeto de 180 quilômetros. Projeto de lei que começou a tramitar na Casa trata da proteção, preservação e conservação dos ecossistemas aquáticos. Para o deputado Emílio Mameri, entender o valor da água é fundamental para garantir a sua oferta no futuro. Preservar o meio ambiente é uma tarefa e uma função de todos nós. Como deputado e participando mais efetivamente das discussões públicas, nós entendemos com esse projeto que a valorização principalmente da água, das nascentes, ela passa a ser fundamental para tudo, para a vida. Ninguém vive sem água e temos que produzir água. A água está acabando no nosso planeta e esse trabalho de proteção de ecossistemas aquáticos, ele visa exatamente isso, visa segurar a água mais nos campos, impedindo a drenagem rápida e excessiva das águas que poderiam ali estar alocadas e certamente serviriam para outras atividades. Isso foi uma ótica que eu não entendi muito bem com o passar do tempo, mas que nós estamos repensando e trabalhando para que isso deixe de ser uma realidade. Todas as pessoas que tinham propriedades e que poderiam reter água nas suas baixadas, a primeira coisa que elas queriam era drenar para aproveitar aquelas áreas para a produção agrícola. E nós sabemos que sem água não tem produção agrícola. Nós estamos fazendo o caminho de volta, ou seja, trabalhar efetivamente pelo planeta, pelo meio ambiente, pela preservação dos ecossistemas aquáticos, pela preservação da água, porque nós estamos vendo aí, nós estamos num período de seca, isso é uma realidade e nós vamos chegar ao ponto de não termos água para beber, para o consumo humano. Por meio de indicação, o Dr. Hércules sugeriu ao governo implantar um hemocentro em Vila Velha. O deputado falou dos esforços feitos para que a população vilavelhense ajude na formação do Banco de Sangue Capixaba. Desde 2020, eu protocolizei um requerimento, uma indicação ao governador do estado, para que fosse instalado em Vila Velha um hemocentro. Estou aguardando a resposta do governo. Falei com o secretário da Saúde também, pessoalmente, e um vereador de Vila Velha, o Elber, ele também fez essa indicação, que é muito boa. Nós estamos somando força no sentido de que esse hemocentro seja construído em Vila Velha. As pessoas têm muita dificuldade de sair de Vila Velha e ir para Vitória, então você fazendo lá, você poderá coletar mais sangue, principalmente o banco de sangue, os bancos de sangue estão com estoque todos muito baixos. E é preciso que você possa doar sangue. Doar sangue é um ato de amor e quero explicar também. Quando você doa o sangue, seu sangue será examinado e você poderá descobrir, o laboratório poderá descobrir uma doença que cursa silenciosamente e você vai tratar dessa doença. Então é importante, é um ato de amor que você poderá também ser beneficiado se você tiver uma doença que cursa silenciosamente e você vai saber naquele momento, logo depois da doação. Veja agora como foi a semana de trabalhos em plenário. Deputados apresentaram projetos sobre assuntos como cobranças indevidas pelos hospitais para quem tem plano de saúde e a ampliação na forma de pagamento de pedágio. Também houve discussão sobre os cuidados que se deve ter com os idosos, além de repercussão da Operação Volátil. Quem traz os detalhes é a repórter Patrícia Bravin. No início da semana, deputados intensificaram o debate sobre a convocação do secretário de Estado da Saúde para dar explicações sobre compras de álcool em gel investigadas pela Polícia Federal na Operação Volátil. O tema dividiu opiniões e a proposta foi rejeitada por 20 votos
às 6. Eu acho uma pena, porque assim, as pessoas tentam politizar uma situação que da minha parte não é politização nenhuma. Eu estou apenas exercendo a minha função de fiscalizador e de voz do povo aqui. Então, nós já tínhamos feito o requerimento de informação junto à CESA, que nos informaram que não havia nada de errado, mandaram a cópia do processo, mas nós identificamos várias inconsistências e suspeitas ali. Não é só a questão do sobrepreço do álcool, essa é uma das questões, como eu pontuei ali no plenário. É necessário que o governo explique como chegou a esta empresa, uma empresa que notadamente não tinha tradição nenhuma de negócios com estados ou municípios, a questão de por que essa mesma empresa, na mesma época, ofereceu a um município do Rio de Janeiro, um município muito pequeno, álcool pela metade do valor que ele vendeu para a CESA, isso na mesma época, sendo que essa prefeitura compraria 1.000 litros e a CESA comprou 200 mil litros. E a questão ainda de que o atestado de competência técnica que foi fornecido por uma empresa do mesmo proprietário da Tantum, que é a empresa que vendeu este álcool, né? Fora que em 2014 esse empresário foi investigado justamente por envolvimento em fraude, coisas desse tipo. Então tudo isso precisa sim ser explicado. Ao longo da semana, 71 indicações ao governo foram aprovadas. O deputado Marcos Garcia pretende criar o programa Usuário Ativo com o uso de aplicativo de celular, que permita o envio de informações ao Departamento de Estradas sobre a situação das rodovias estaduais em tempo real. Dos 18 projetos que começaram a tramitar, um deles é do deputado Bruno Lamas e trata de direitos e deveres de usuários de pedágio rodoviário. Pagar pedágio é uma coisa ruim. Pagar pedágio, sendo obrigado a pagar em dinheiro. E pior, se não tiver dinheiro, tem que voltar, porque eles não permitem passar, isso é um absurdo. Nós estamos na era da tecnologia, a moeda virtual, o cartão de crédito, até porque a pandemia, inclusive, acelerou e mostrou que, em alguns momentos, até o pagamento de dinheiro era forma de contágio do Covid. Então, o que nós apresentamos aqui hoje é um projeto de lei que vai regulamentar a forma de pagamento de pedágio, dando liberdade a quem paga de escolher se quer pagar em cartão de crédito, de débito, em dinheiro, da forma que for possível, mais acessível. Tem proporcionado constrangimento, tem ocupado inclusive a própria Polícia Militar, que é outro questionamento que nós fizemos aqui, paralelo ao projeto. Por que todo pedágio do lado tem um posto da Polícia Militar? A Polícia Militar é um patrimônio dos capixabas, nós queremos entender melhor, é lógico que respeitando a corporação, aonde ela está, ela impõe a ordem, é importante isso, mas é uma coisa que nos questiona, por que todo pedágio ao lado tem um posto da Polícia Militar? Não é aí uma forma de prestigiar aqueles que estão cobrando um pedágio? O deputado Luiz Durão quer evitar cobranças abusivas pelos hospitais de serviços prestados aos pacientes. Muitas vezes estão cobrando adicionais, né, para poder atender essas pessoas. Se ele está pagando o plano de saúde, que seja coberto pelo plano de saúde e não poder cobrar mais nada das pessoas que estão nas clínicas credenciadas pelo seu plano. Outro projeto que iniciou a tramitação na sessão de quarta proíbe instituições públicas de fixar cartazes com mensagens políticas em seus prédios. O deputado Capitão Assunção é autor da proposta, que será analisada pelas comissões de Justiça e de Finanças. O Junho Violeta, dedicado à conscientização para combate à violência contra a pessoa idosa, foi abordado pela deputada Irine Lopes. Nós estamos tratando nada mais, nada menos do que da quase maioria da população brasileira. A população brasileira não está rejuvenescendo, a população brasileira está envelhecendo num país que não se preparou para tratar essas especificidades. Por isso, elas estão muito vulneráveis. Vulneráveis em relação
ao convívio familiar, que nem sempre acompanham e dão o tratamento necessário, né? Pessoas acamadas, que o Estado não garante nem a garantia do leito, nem a garantia do acompanhamento, porque o SUS precisaria ter muito mais recursos para fazer um serviço dessa natureza. Por incrível que pareça, quando eu presidi a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, nós tínhamos uma situação grave, que eram pessoas mais jovens da família tentarem interditar os idosos no sentido de controlar as suas aposentadorias. Portanto, a população idosa brasileira precisa ser olhada com muito mais carinho, com muito mais cuidado, porque as suas necessidades são muito maiores do que no dia da vovó ganhar um abraço, no dia das mães ter uma visita e preparar o Brasil de verdade para uma nova realidade. E o Jornal Panorama vai ficando por aqui. E o alerta de hoje é sobre a vacinação. As prefeituras da Grande Vitória receberam novos lotes de imunizantes, inclusive da Coronavac. Informe-se e receba a vacina. Fique esperto, continue usando máscara, use álcool e evite aglomerações. TV Assembleia agora mais perto de você no canal 3.2, aberto e digital.